Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente no dia de hoje, no dia de amanhã, e que nós possamos colocar em prática os ensinamentos do Mestre, que nos fortaleça em nosso dia a dia. Hoje iremos falar um pouquinho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As boas aventuranças no qual Jesus pregou no Sermão do Monte. Quando nós dizemos bem-aventurados, a palavra bem-aventurados, alguns entendem por felicidade. E como que pode um irmão estar aflito, bem aflito, passando por momentos de dores, por momentos de dificuldades, estar alegre? É que essas bem-aventuranças, no qual Jesus nos fala, é que nós temos ou estamos tendo a oportunidade de estar resgatando débitos de vidas passadas. Muitos de nós, irmãos encarnados e desencarnados, gostaríamos de estar aqui hoje, com aqueles irmãos que não teve a oportunidade de encarnar ainda, gostaria de estar aqui hoje, nesse plano terrestre, para poder estar diminuindo um pouquinho de suas dívidas passadas. Jesus, o nosso Criador, nos deu a oportunidade e todas as ferramentas necessárias para que nós diminuímos ou sanamos as vidas passadas e evoluímos como pessoas, como espíritos, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral para com o nosso próximo e para com o nosso Mestre Jesus. Não podemos ficar estacionados olhando a vida do nosso irmão, como que o nosso irmão se destaca na sociedade, como o nosso irmão tem um emprego bom, como o nosso irmão tem carro, casa boa. Não. Isso simplesmente nos faz enfraquecidos, porque nós temos a oportunidade de ser igual ao nosso irmão, ou até mais, porque Jesus nos deu as mesmas condições para que nós também evoluíssemos. Mas muitos espíritos, ou alguns espíritos ainda, não estão bastante evoluídos. Prefere ficar fazendo mal para outras pessoas. Se sente bem em estar fazendo mal a outros nossos irmãos. Se prende ainda aquele desejo de vingança em vidas passadas. Jesus, quando nós encarnamos aqui nesse plano, nós assumimos um compromisso com o Mestre de evoluir, mas muito de nós nos deparamos com aquela pequena palavrinha, o livre-arbítrio. Jesus não nos força nada. Nós que temos que conhecer os ensinamentos e o amor do Mestre. Porque a partir do momento que nós colocamos, que nós começamos a adquirir um pouquinho do conhecimento do Mestre, e temos que colocar em prática em favor ao nosso próximo. Não adianta nada eu adquirir conhecimento e não colocar em prática, não ajudar o nosso próximo. Então, nós temos
que adquirir esse conhecimento e evoluir como pessoa. E não ficarmos observando a vida do nosso irmão, se ele está em boas condições. Mas sim observar os nossos irmãos que estão bem abaixo de nós, precisando de ajuda. Aqueles irmãos nossos que estão acamados numa cama. Aqueles nossos irmãos que não têm a oportunidade de levantar cedo e ir buscar o pão de cada dia. Nós podemos, sim, ajudar o nosso irmão, dedicando um pouquinho do nosso tempo. Mas eu não tenho tempo para ajudar, não tenho tempo para fazer nada. Então, meus queridos irmãos, como eu disse, alguns espíritos estão evoluídos, outros estacionam. Podemos classificar assim, como se fosse uma escola, na qual eu não passei de ano. Se eu não passei de ano na escola, eu volto, faço a mesma série. E é assim que acontece conosco. A partir do momento que nós não evoluímos aqui, nesse plano espiritual, nós temos que voltarmos e fazermos tudo novamente. Mas, de uma certa maneira, ou de qualquer maneira, nós iremos conhecer o amor do Mestre. Não podemos atribuir a Deus todas as nossas falhas. Não podemos atribuir a Deus os nossos fracassos. Não podemos atribuir a Deus quando perdemos um ente querido. Porque muitos se revoltam quando perdem uma pessoa amada. Quando falece uma pessoa jovem, nós dizemos: por que Deus não me levou, que sou uma pessoa velha, ao invés de levar uma pessoa nova? E essa pessoa, ela tinha todo o futuro pela frente. Veja bem, meus queridos irmãos, muitas vezes não iremos compreender os verdadeiros motivos de Deus, porque nós somos seres imperfeitos tentando buscar o conhecimento, enquanto Deus é uma criatura perfeita que nos mostra o caminho para nós evoluirmos. Então, eu vejo assim, nós teríamos a oportunidade de ver assim. Deus não pune ninguém, mas simplesmente Ele nos educa. Nos educa de uma maneira que nós aprendemos o que é o amor, através da dor. Muitas pessoas, quando não passam, como eu disse anteriormente, não evoluem, e tem que resgatar novamente, fazer a mesma série, eles voltam nesse plano terreno, voltam nesse plano. Muitas pessoas com uma enfermidade, que fica acamada numa cama, muitas pessoas com câncer, e mal sabe nós que fomos nós mesmos que escolhemos passar por isso, por esse motivo. Fomos nós mesmos que escolhemos. E muitos nós temos o véu do esquecimento. Esse véu na qual nós não temos a oportunidade de conhecer vidas passadas. Mas tem como saber o que eu fui nas vidas passadas? Tem motivos, tem vários caminhos para saber o que eu fui na outra em vidas passadas. Mas, meus queridos irmãos, se nós soubermos o que fomos no passado, muitos de nós vamos inflar o nosso orgulho. Nós temos que trabalhar o nosso orgulho, o nosso amor com o próximo, saber que nesse mundo que nós estamos hoje,
de provas, expiações, não iremos levar nada. Não levamos nada. É simplesmente a nossa evolução espiritual. Às vezes, do meu lado esquerdo tem um vizinho bom e do meu lado direito tem um vizinho ruim. E vem a falecer esse vizinho ruim, vem a falecer esse vizinho bom. E nós dizemos, mas como é que pode uma pessoa tão boa morrer, enquanto esse vizinho ao lado é tão mau e ruim? E por que Deus não levou essa pessoa ruim? Volto a afirmar novamente, nós não estamos preparados para conhecer os ensinamentos de Deus, mas sim buscar o conhecimento que o Mestre Jesus, aqui encarnados, nos orientou. Temos, meus queridos irmãos, que evoluir de uma maneira ou de outra. A vida, ela é feita de ação e reação. Mas se a vida é feita de ação ou reação, como que eu posso evoluir? Certa vez, eu fui a uma palestra onde um palestrante dizia que eu mato uma pessoa hoje, como a vida é feita de ação e reação, na próxima vida, aquela pessoa que eu matei, eu estou em débito, ela vem e me mata. Na próxima vida, ela vem e me mata. E assim por diante, eu mato ela, ela me mata. E quando isso vai parar? Quando isto vai sanar? Vai sanar, meus queridos irmãos, quando nós conhecermos o verdadeiro amor pelo nosso próximo. Amor esse incondicional. Aquela pessoa que nós odiamos hoje, aquela pessoa que nos faz passar raiva, aquela pessoa, ela nos testa, aquela pessoa, ela realmente faz com que nós evoluímos. Talvez, quando passamos no trânsito, tomamos uma fechada de um carro, nossa, nós ficamos todos nervosos, irritados. Quando aquela pessoa, numa fila do mercado, passa na nossa frente, ficamos nervosos. Mas são situações e provações que nós temos que passar para ver se realmente estamos evoluindo como seres humanos e como espírito. Nós temos sim a oportunidade. E aquela pessoa, talvez aqui hoje nesse plano que nós não gostamos, amanhã ou depois, ela pode ser um irmão nosso, ela pode ser um parente, ela pode ser um filho. Então, nessas boas aventuranças, na qual Jesus falou no Sermão do Monte, temos que colocar em prática, seja ela através do amor ou da dor. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos agarrar essa oportunidade, que nós possamos trabalhar nos ensinamentos do Mestre Jesus. É como Jesus nos dissesse, filho, como Deus nos dissesse, filho, eu estou aqui, pronto para te ajudar. Só basta que você siga meus ensinamentos. Porque não adianta nada dizer assim, amanhã quando eu me aposentar, amanhã quando eu tiver um tempinho, amanhã quando eu vou ajudar o meu próximo. Por enquanto, eu não tenho tempo.
Por enquanto eu tenho que trabalhar, eu tenho que bancar, tenho que pagar os meus gastos. Perfeito. Você tem que trabalhar. Você tem que pagar as suas contas. Mas também tem que buscar os conhecimentos do mestre. E não ficar atrelado a esses bens materiais. Ah, eu quero um carro, uma casa, certo? Não é errado a gente querer algo melhor para nós. Mas também nós não podemos nos esquecermos que nós, aqui nesse plano, temos uma missão. Talvez aquela pessoa nas qual convivemos no nosso dia a dia, ou aquela pessoa que trabalha com nós, ao nosso lado, 8 horas por dia, aquela pessoa me fazendo um mal. Porque a partir do momento que nós começar a entender um pouquinho do que é o amor, nós conseguiremos sair melhor daquela situação. Então, nós não podemos culpar Deus por tudo. Culpar Deus por nós estarmos hoje numa situação difícil. Culpar Deus por nós não conseguirmos amar o nosso próximo. Alguém tem que ser culpado, menos eu. Eu não sou culpado. Nós não somos culpados do que nós estamos passando. Então, nós temos que atribuir a culpa a alguém. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos atribuir a Deus as nossas falhas, os nossos defeitos. É mais fácil do que buscar o conhecimento. A todo momento, nós estamos sendo testados. Todos os momentos. E o que é mais interessante, na medida em que você busca o conhecimento, mais será cobrado. Quanto mais será dado, mais será cobrado. Ah, mas eu vou no centro, eu vou na missa, eu vou no culto, e parece que a minha vida não deslancha. É que você, meu irmão, está tendo as ferramentas necessárias para que você possa ultrapassar essas dificuldades. E tendo isso em mente, simplesmente nós evoluímos. Temos uma pessoa que nós muitas vezes não suportamos os nossos destinos aqui na Terra, nesse plano. Muitas pessoas cometem suicídio, tirando a própria vida, eles pensando com que isso acaba todos os seus problemas, com que isso sane seus problemas aqui nesse plano espiritual. Mal sabem eles que eles terão que retornar nesse plano, talvez em condições mais precárias, em condições que a sua luta se torna mais difícil. Deus não nos dá um fardo na qual não podemos carregar. Agradeça a Deus pelo dia de hoje. Agradeça a Deus pelos nossos problemas, pelas pessoas que nos fazem passar nervoso. Porque a partir do momento que você adquirir o conhecimento, uma pessoa te deixar nervosa, você vai parar 5 minutinhos e vai dizer: Deus, eu também errei de me deixar levar pelo sentimento ruim, esse sentimento de raiva. Então, meus queridos irmãos, bem-aventurados os aflitos. Felizes aquele que tem a oportunidade de estar resgatando, diminuindo um pouquinho de seus erros passados. E que Deus nos fortaleça hoje, amanhã e sempre.
e colocando em prática o primeiro e o segundo ensinamento do Mestre Jesus: amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muito obrigado por essa oportunidade e que Deus, o nosso Pai, nos fortaleça hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.